para os irmãos. Mais uma vez, é um privilégio a igreja reunida, podendo abrir a palavra de Deus para aprendermos dela. Nós vamos ter segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, texto bastante conhecido, e não por coincidência, tem a ver com os hinos que o ministério cantou. Não foi combinado, mas era para acontecer assim. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém. Amém. Irmãos, a doutrina da volta de Jesus, o ponto mais alto da nossa fé, o objetivo pelo qual nós estamos reunidos aqui, para nos animar uns aos outros, nos firmarmos nessa esperança de que Ele volta. Ele morreu, Ele ressuscitou, e isso nos dá a vida e vida eterna. Só que Ele voltará. E esse é o ponto mais alto, é o ápice da fé cristã. Nós podemos enumerar tantas e tantas teorias e teologias e ensinamentos e tudo que nós ouvimos ao longo da história a respeito de Cristo, tudo que os próprios apóstolos, o próprio apóstolo Paulo ensinou, mas o ponto mais alto é a volta de Cristo. A principal esperança, aquilo que a igreja tem ainda hoje a missão de pregar. Ele vem. Ele vem para julgar e ele vem para buscar a sua igreja. Mas na atualidade a igreja tem se preocupado com outras coisas. A igreja, quando eu falo igreja, eu não falo a denominação casa de oração, eu falo o geral. Quando se olha o panorama geral do que a igreja evangélica, vamos dizer assim, tem se preocupado em ensinar, em instruir, e esqueceram que Jesus volta. Esqueceram. Parece que a nossa vida é aqui, e é claro que quanto melhor pudermos viver aqui, bom, mas esquecemos que Jesus volta. A igreja não prega mais que hoje pode ser, essa noite, a volta de Jesus. Paulo vai enumerar algumas coisas aqui que precisam acontecer antes para que Cristo venha. Mas Cristo pode voltar para mim hoje. Eu posso encontrar com Cristo hoje, eu sozinho. Assim como qualquer um de nós. Assim como qualquer um. E é interessante que a igreja se preocupa com tanta coisa, né? Aí nos esquecemos de que Jesus voltará. Paulo aqui ele tem uma situação meio complicada nas suas mãos. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passou
pela cidade ali de Tessalônica, né, junto com Silas e Timóteo, os dois companheiros de Paulo, ali naquela segunda viagem. Foi uma passagem rápida, por conta da grande perseguição, da grande violência que aqueles judeus praticaram contra aqueles irmãos ali. Só que quando nós analisamos, isso está lá no livro de Atos 17, a passagem de Paulo por ali, e como que a palavra de Deus, através de Paulo, convencia. Paulo fazia questão de ir nas sinagogas, discutir com aqueles judeus, com os mais sábios, a respeito da palavra de Deus, e ele conseguia. Claro que não era a sabedoria de Paulo, mas era o Espírito Santo de Deus que convencia muitos e muitos, os mais sábios de Deus, a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé em Cristo. E o relato lá de Atos diz que Paulo esvaziou as sinagogas da cidade de Tessalônica, e isso enfureceu demais da conta aqueles judeus. Alguns estudiosos falam que Paulo passou um pouco mais de um mês, ou até 2 meses lá, mas o que nós temos no livro de Atos é o relato de 3 sábados, então talvez um pouco menos de um mês, uma passagem rápida. E Paulo deixou ali uma igreja recém-criada, recém-nascida, irmãos que ainda não tinham, vamos dizer assim, aquela firmeza, precisava ainda de um tempo a mais para amadurecer na fé. E ao mesmo tempo, existiam judeus, e alguns comentaristas dizem que os próprios judeus da sinagoga que perseguiram Paulo, eles se infiltraram depois que Paulo saiu da igreja para causar confusão, para causar tumulto. É interessante que logo depois, essas 2 cartas, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda, foram escritas num intervalo muito curto de tempo, exatamente por conta dos problemas da interpretação errada que eles estavam tendo de algumas coisas. Então, depois de sair, alguns dizem que foi em Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, e ele ensina ali algumas coisas. Ele ensina ali, nós conhecemos, uma carta bastante importante, e inclusive no capítulo 5, ele fala sobre o dia do Senhor. Nós não vamos ler aqui, interessa para nós é o capítulo 2 da segunda carta. Só que aconteceu aqui alguns erros de interpretação. E é interessante que nós paremos para observar algumas coisas. Nós entendemos que desde quando lá em Atos 1, Jesus foi assunto aos céus, nós sabemos que os próprios discípulos, e isso nós vemos durante o decorrer dos evangelhos, os próprios discípulos, a primeira geração de crentes, vamos dizer assim, alguns comentaristas dizem assim, a primeira geração de crentes esperavam a volta de Cristo para o seu tempo de vida. Eles demoraram algum tempo para perceber que Jesus não ia voltar tão rápido. Eles queriam uma volta, eles imaginavam, eles tinham entendido de tudo aquilo que Jesus havia dito para eles, que ia ser rápido. Talvez alguns dias, talvez alguns meses, talvez alguns anos, mas que eles, a primeira geração de crentes, veria a volta de Jesus. Só que isso não aconteceu. Quando nós vamos analisar o livro de Atos, quando chega lá no capítulo 8, quando há uma grande perseguição, é que os discípulos saem de Jerusalém. Eles queriam ficar ali, eles não queriam sair. Apesar da ordem, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eles não estavam a fim de sair dali, eles estavam esperando a volta de Cristo, no tempo deles. Só que quando a coisa fica muito feia, é que eles resolvem fugir. E quando nós analisamos, irmãos, é interessante que eu comecei a enumerar algumas pessoas de algumas denominações que ao longo da história tentaram marcar, não, eles marcaram a data para a volta de Jesus. E só tem loucura. Eu ia trazer algumas aqui, mas nem vale a pena. Quem quiser depois, pesquise. Pessoas que, por interpretações mais esquisitas possíveis, e uma, inclusive, foi o ponto onde nasceu uma das grandes seitas, que até hoje tenta se fazer de igreja evangélica. Fundador, o cara que interpretou as 70 semanas de Daniel, Miller, uma das grandes seitas até hoje, que tenta se passar por igreja evangélica, nasceu
de um erro de interpretação do texto, de alguém tentando marcar a data da volta de Jesus. E tentam até hoje. Recentemente teve aí algumas pessoas tentando marcar a data da volta de Jesus. Mas o que aconteceu aqui? Que Paulo teve que escrever então a segunda carta. Paulo é avisado de que muita confusão havia na igreja de Tessalônica. Alguns acreditavam que o juízo de Deus já havia começado. No entanto, haviam entendido que eles estavam isentos dos juízos. Muitos haviam deixado de trabalhar e a situação estava embaraçosa. Paulo tinha a missão de corrigir esses equívocos. E isso aconteceu de verdade. Nessa igreja de Tessalônica. E depois a história nos conta. Se eu não me engano, foi o ano de 1844. Quando o cidadão marcou. E isso tem até um título interessante. O Grande Desapontamento. Eles intitularam essa data de que esse camarada marcou a data da volta de Jesus 3 vezes. 3 vezes seguidas. Ele errou a primeira, chegou, não deu certo, marcou outro, e na terceira aí como desistiu. Mas ele teve alguém que continuasse o seu trabalho. Mas o que Paulo tem para corrigir aqui com os irmãos de Tessalônica? No versículo 2, aqui não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. É interessante que pessoas se infiltraram na igreja, e naquele tempo, quando nós paramos para analisar a história, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Essa coleção completa, fechada, como nós temos hoje. Existiam partes do Antigo Testamento, algumas cópias, que ficavam na igreja. É claro que nem todo mundo tinha uma cópia. Que existiam algumas cartas que circulavam entre as igrejas e eram lidas nos cultos. Então se tinha muita pouca coisa. Hoje nós temos a Bíblia, o cânon fechado, e nós sabemos que isso aqui é a palavra de Deus. Aquilo que vem de fora nós não aceitamos. E muitos comentaristas sugerem que existiam outras literaturas iguais ou semelhantes à de Paulo, que eram levadas à igreja como se fosse de Paulo, para confundir os irmãos. É claro que isso pode ser trabalho dos judeus, mas Paulo faz questão de mandar uma mensagem: olha, não deixem se abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós. Aquilo que eu falei antes, eu não mudo. Fiquem firmes naquilo que eu avisei vocês. Vocês sabem como que funciona. Por que agora vocês estão nessa agitação toda? Alguns da igreja estavam desesperados, achando que já tinha chegado o juízo, já tinha chegado, a volta de Cristo já estava às portas. E outros, segundo alguns comentaristas aqui, o comentarista da Notada Expandida fala que tinham vendido os pertences, já estavam já por conta, só aguardando Jesus voltar. E que a igreja não passaria pelos juízos. É interessante, irmãos, que como que às vezes nós somos levados também por esse tipo de coisa. Quando nós analisamos a história e a quantidade de vezes em que o mundo se alarmou, não sei se 2012, acho que foi a última, no final do calendário Maia, um monte de coisa que é inventada para tirar o foco. Jesus vem. Mas não cabe a nós ficarmos criando história. Não cabe a nós, o homem, tentar marcar a sua data. E é interessante que quando nós analisamos o que Paulo disse aqui, ele cita partes do que ele disse no capítulo 5 da primeira carta. Ele fala aqui no versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Não tem como saber. Vocês sabem disso. A primeira carta, Paulo já deixa claro: olha, não tem como marcar. Se aparecer alguma coisa aí
dizendo que eu estou marcando a volta de Cristo para amanhã, para depois de amanhã, não sou eu que escrevi. Isso não vem de nós. E quanto que a igreja tem sido levada a acreditar em teorias e teorias. Daqui a pouco aparece um cometa aí, está vindo em direção à Terra, daqui a pouco é o Nibiru de novo, e assim vai, e estão marcando a volta de Cristo para fazer uma cortina de fumaça, para atrapalhar a nossa visão do real, do verdadeiro, que nós precisamos estar preparados, porque a questão toda aqui é que eles estavam preocupados com o evento da volta de Cristo. Mas como eu disse antes, nós esquecemos que a morte pode nos levar para Cristo hoje, ou para Cristo ou para longe dele. Essa que é a grande questão aqui. O que Paulo disse mais à frente, que existem alguns passos, algumas fases ainda da história para acontecer antes que o fim chegue, é que é o seguinte, olha, não fica aflito com isso não. A morte pode te pegar hoje. Esse que deve ser a sua preocupação. Estar preparado para a volta de Cristo é primeiro se preparar para a morte, se preparar para morrer. Porque a volta de Cristo ainda precisa de algo acontecer. Pode ser que seja hoje? Claro que pode. Mas o próprio Paulo diz aqui, olha, algumas coisas ainda precisam acontecer. Mas vocês estão com a mente muito, muito frágil. Vocês não podem ser levados com tanta facilidade. Olha como eu acabei de sair daí. Eu acabei de escrever uma carta para vocês. Por quê? E é interessante que durante a continuação da viagem de Paulo, ele manda Timóteo de volta. E quando Timóteo chega, encontra de novo com Paulo, aquilo que Timóteo fala sobre a igreja são só elogios, são coisa boa. E logo depois, Paulo escreveu uma segunda carta, corrigindo más interpretações. Versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, nos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui a coisa complica muito, porque não só tentam marcar a data para a volta de Cristo, como a igreja é mestre para tentar adivinhar, a cristandade, né? É mestre para tentar adivinhar quem vai ser o anticristo. Isso é uma novela. A nossa geração nasceu ouvindo que o anticristo era o presidente Macron da França. Aí daí a pouco o anticristo já era o Papa. Agora o anticristo é o genro do Trump, o Jared Kushner. E assim vai. Cada dia tem um anticristo diferente. Não sabendo eles que alguns comentaristas que eu analisei aqui, eles alegam veementemente que o anticristo ele vai nascer, ele vai sair de dentro do que se denomina igreja, de dentro da cristandade. Ele vai ser o grande líder da igreja. Esse que é o grande problema. O mundo aguarda um líder político, alguém grande, de renome, talvez vindo ou com auxílio, com certeza ele vai ter o grande auxílio da inteligência artificial, porque só assim alguém consegue ter as facetas de Deus, sendo onipresente, onipotente, onisciente. Ele vai conseguir essas três facetas através da inteligência artificial. Mas quem somos nós para tentar adivinhar que é o anticristo? Talvez não seja uma pessoa. Alguns comentaristas alegam que será uma pessoa de carne e osso, outros não. Isso Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, a volta de Cristo, o evento, o retorno dele, não vai acontecer antes que o anticristo apareça. E aí é interessante quando algumas pessoas comentam isso, que eles falam que a igreja está tentando acelerar a volta de Cristo, inventando quem é o anticristo.
E é até interessante quando nós pensamos nisso, mas não funciona assim. Não é a igreja que vai acelerar, que vai adiantar a profecia. Ele vai vir, como está escrito aqui, vai vir no tempo oportuno. Quando Deus falar assim, agora pode acontecer. E nós, a igreja, sempre que aparece um nome desse, e aquilo que o irmão Rodrigo citou, às vezes por um que faz um comentário esquisito, toda a igreja, né? Todo o evangélico é maluco, porque está inventando, está tentando, vamos dizer assim, adivinhar quem é o anticristo. Lutero diz a respeito do anticristo, ele não é apenas um pecador, mas por meio da falsa doutrina, ele faz com que todos pequemos com ele. A ideia dele não é só ele ser o anticristo e governar, mas através dele ele vai corromper de tudo, ele vai corromper de dentro para fora. O filho da perdição. Alguns eventos irão acontecer antes da volta de Jesus. A Bíblia deixa bem claro que, ao mesmo tempo que será uma surpresa para o mundo, nós, a igreja, devemos observar os sinais e estarmos prontos. Vai acontecer. Não é filme de ficção. Só que assim como a igreja de Tessalônica estava completamente conturbada com esse assunto, às vezes nós nos vemos na mesma condição. Nós levamos para os dois extremos. Ou nós chutamos o pau da barraca e largamos tudo de mão, que vai voltar hoje, que vai acontecer, e acabou tudo, e vemos perseguição de todo lado, e nada está bom, e se cai a cadeira aqui, a volta de Jesus está acontecendo, tudo nós levamos no extremo. Ou por outro lado, esquecemos que Jesus volta. Não vai acontecer nada mais. Sabe, irmãos, nós precisamos estar preparados. A nossa vida aqui, a nossa caminhada aqui, e às vezes algumas pessoas que eu até gosto de ouvir, quando vai mexer nesse assunto aqui, eu fico triste. Porque eles querem ter tanta certeza naquilo que não dá para bater o martelo. Não tem como. Nós precisamos aprender. Buscar, ouvir, ler, meditar. Mas eu não posso dizer que Jesus não volta na minha geração. Não tem como dizer isso. Eu não posso dizer que Jesus não volta nesse ano de 2023. Pode ser que demore mais 100 anos. Pode ser que demore mais 300. Pode ser que a nossa terceira geração ainda não seja a geração da volta de Cristo. Mas pode ser que ele volte hoje. Para mim, para você. O que Paulo está querendo deixar claro aqui, que não interessa o que está acontecendo. Não interessa o que estão falando. Vocês, como igreja, precisam estar preparados para esse evento. Esse evento ocorrerá dentro do sistema religioso. O desvio da fé, a corrupção das escrituras, a deturpação de toda a verdade, valores, bons costumes, revolta contra Deus. Ser correto será ilegal. Em alguns países, você ser honesto já é ilegal. Você ter um pedaço da Bíblia já é ilegal. Para alguns, a perseguição já chegou. Para alguns, o fim dos tempos, de fato, já chegou. Nós aqui no Brasil ainda vivemos uma paz que, quando nós paramos para analisar o contexto, está até durando muito ainda. Mas, às vezes nós não sabemos aproveitar. Nós não sabemos. Nós temos visto um cenário político tão complicado que pode ser que amanhã nós não tenhamos essa liberdade de abrir aquele portão demais. E aí? Não só pela política, mas pela sociedade também, que não está nem aí para nada. Quanto pior fica, parece que a sociedade mais gosta. Quanto mais as pessoas são denegridas, mais eles gostam, mais eles idolatram aquela pessoa ali, aquele sistema. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Há várias interpretações a respeito disso aqui. Algumas pessoas entendem que esse santuário aqui de Deus é o templo de Jerusalém, que será reconstruído pela terceira vez, o terceiro templo, que inclusive em alguns anos atrás aí já teve até esses rumores de que demoliriam o que tem lá hoje para se reconstruir o templo. Mais uma vez, alguém tentando acelerar a volta de Cristo, acelerar as profecias, e não é assim. E existe também a interpretação bastante plausível de que o santuário de Deus aqui é o corpo humano. Alguém, homem, ele será a encarnação, ele vai ser como se fosse um simulacro do próprio Jesus, encarnando o homem, e o santuário de Deus aqui seria o corpo humano ou a própria igreja de Deus. Mas o que nos interessa aqui é que ele vai ser contra tudo o que se chama Deus. Não só apenas o Deus que nós servimos, mas ele vai anular todos os deuses. Ele vai exigir adoração somente a ele. Assim como nós ouvimos às vezes, a questão do ecumenismo. Como que se pode haver culto ecumênico onde duas denominações que louvam teoricamente deuses diferentes cultuando juntos ao mesmo Deus? Não tem como. É isso que ele vai fazer. Ele vai eliminar, ele vai anular a ideia, todos os outros deuses que existem, e ele vai exigir adoração apenas a ele. Em cima disso, depois disso aí, existem várias outras teorias que nós não vamos entrar aqui, mas Paulo está dizendo, olha, isso aqui ainda não chegou. Vocês ainda têm liberdade para adorar ao verdadeiro Deus. Quando vocês virem isso aqui acontecendo, aí sim, pode saber que chegou o final mesmo. Mas ainda não. Nós ainda temos a oportunidade, o privilégio de abrir a palavra de Deus e falar sobre o único e verdadeiro Deus ainda. Oposição total a Deus, sem nenhuma censura. Existem várias interpretações sobre esse tema. E é interessante quando nós falamos a respeito disso, que hoje em dia você é censurado por falar qualquer coisa. Se você falar, por exemplo, dando a sua opinião contra as minorias, os irmãos vão me entender? Meu Deus do céu, você vai preso e tudo mais. A censura é extrema quando você fala a respeito de alguns assuntos. E para quem gosta aí da política, existe um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, em que você não pode mais falar mal de político. Olha só que coisa linda. Você não pode mais ter a sua opinião. Simples assim. A censura está te cercando de todos os lados. E a palavra de Deus, a adoração a Deus, será censurada também. Se você disser que você é cristão, que você crê nesse único Deus, crê em Jesus Cristo e que Ele vai voltar, você será censurado. Ou você nega, ou você morre. E Paulo está dizendo, olha, isso ainda não chegou. Calma, irmãos. Calma. Eu estive com vocês aí, eu expliquei isso. Vai acontecer assim. Aí vai chegar o fim. Não nos recordais aí no versículo 5 que ele fala, de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, eu falei isso com vocês. Por que vocês estão tão agitados assim? E agora sabe aí, versículo 6. Porque o detém para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Existem também algumas interpretações a respeito daquele que detém esse mal de acontecer. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que a coisa ainda não degringolou mais, porque a igreja está aqui. Aí nós entramos em outra discussão interessante. A igreja sai antes da coisa ficar feia de vez, ou a igreja permanece aqui? Não vou entrar no mérito. Depois briguem vocês. Só que a grande questão aqui é: Deus ainda
detém o mal. O mal está ativo, está vivo e ativo, o mundo jaz no maligno, mas, assim como aconteceu com Jó, Deus impõe limites a Satanás e a seus agentes. Quando nós olhamos o cenário político, como eu já disse, e às vezes nós olhamos, nós estamos aqui, nós ainda temos essa liberdade pela misericórdia de Deus. E é Ele mesmo. É Ele mesmo que ainda nos dá a liberdade de nos reunirmos. Porque se Deus tirar a mão um pouquinho, já era. Acabou tudo. O pouco de liberdade que nós ainda temos é cerceado de vez. A ciência avança, e é interessante que quanto mais a humanidade teoricamente avança, pior fica. Nós estamos num avanço morra abaixo, só pode. Porque não tem melhora. Quanto mais a ciência avança na medicina, mais doença aparece. Quanto mais a ciência avança na área de tecnologia, de indústria, de serviço, menos emprego tem, porque está tudo automatizado. Agora vamos parar onde? O homem só quer destruir tudo. E Satanás é que dá essa ânsia, esse desejo. Mas nós, irmãos, nós precisamos estarmos firmes. E lembrando que Jesus volta. Não cabe a nós, mais uma vez, marcarmos data, esperarmos a Ele como já fizeram no passado, vestido de branco no telhado, com todos os bens vendidos. Onde chega a mente humana acreditar nesse tipo de loucura? Quando acontecer, ninguém sabe, será como ladrão. Billy Graham fala uma coisa interessantíssima: parem de adivinhar quando será a volta de Jesus e se preparem para ela. Nós perdemos o foco. A igreja, quando você olha no geral, tanta doutrina estranha tem sido ensinada com tanta força. As igrejas estão preparando as pessoas para ficarem por aqui, ficarem bem. Outras estão preparando pessoas para fugir da tribulação, não sei para onde, e não vai ter para onde fugir. Estão treinando adolescentes, crianças para ir para o mato, não sei para onde. Não é por aí. Precisamos estarmos preparados para o encontro com Jesus. Que nós possamos, irmãos, sermos diferentes. Que nós possamos ser o ponto de equilíbrio entre aqueles que estarão desesperados e aqueles que não estão nem aí. Nós precisamos estar no equilíbrio, prontos esperando, mas eu não vou deixar de trabalhar amanhã esperando a volta de Jesus. Eu vou trabalhar. Mas aonde eu estiver, eu estou pronto para encontrar com Ele. Seja no transporte, seja almoçando no serviço, seja vindo embora, seja dormindo. A minha oração fala assim: se o Senhor voltar quando eu estiver dormindo, que eu esteja pronto. Alguns, quando você vai ouvir algumas pessoas, é até engraçado. Algumas pessoas disseram que quando Jesus não poderia voltar com alguém tomando banho, essa pessoa ia ficar porque estava sem roupa. Jesus não poderia voltar quando você estivesse almoçando, que não era o momento adequado. Mas como assim? Não existe isso. É tanta teoria, tanta loucura que a pessoa inventa, que os homens inventam. E o básico, aquilo que é tão simples de entender, nós precisamos estar preparados. Não era falta de fé dos Tessalonicenses, não. Não era porque eles não tinham entendido o que Paulo estava dizendo. Mas faltava um pouquinho mais de maturidade. Faltava talvez um reforço, talvez no ensino, né? Com uma passagem tão rápida. E hoje a missão da igreja é ensinar. Nós precisamos aprender juntos. Às vezes nós falamos a respeito da seara, que é muito grande, e é grande mesmo, e não tem trabalhadores, mas como que nós vamos trabalhar
se às vezes ainda nos falta aquela base firme, se nós temos que aprender mais. Esse aprendizado ele vai até o fim da vida, né? Mas que nós possamos entender de que a volta de Cristo, o ponto mais alto da fé cristã, não cabe a nós ficarmos marcando data, mas que eu esteja pronto para isso hoje à noite, que eu esteja pronto para isso amanhã, que eu esteja pronto para isso até o último dia meu de vida aqui. E se a nossa geração passar e Jesus Cristo não voltar, que nós possamos deixar a próxima geração preparada, nós possamos deixar a próxima geração esperando também a volta de Cristo, sem marcar data, sem causar problema, sem tentar adivinhar quem é o anticristo. Não interessa, vai acontecer, mas talvez o meu encontro com Cristo seja antes, meu particular, de cada um de nós. Nós precisamos para isso estar preparados. O evento será grandioso, será maravilhoso, mas se nós estivermos no sepulcro, nós vamos encontrar com Ele primeiro. Nós vamos ser ressuscitados primeiro. E vamos juntos todos encontrar com Cristo. Que nós possamos estarmos preparados para esse dia tão grandioso, o nosso encontro com Jesus. Porque Ele volta. A única coisa que nós podemos dar certeza de toda essa loucura é que Ele volta. Isso aí não tem como negar. Isso aí não tem como contradizer. Ele volta. Amém. Amém.